Olá, boa noite. Vamos lá. Vou colocar o título aqui que a gente vai falar sobre eletroestimulação na paralisia facial. Vamos lá. Oi, Bia, tudo bom? Deixa eu fixar esse comentário aqui só para... Aí, ótimo. Como vocês estão? Tudo bem? Oi, Bruna. Oi, Mônica. Oi, Taime. Oi, Vini, tudo bom? Vamos lá, boa noite. Ai, tô tão feliz com essa live. Bem legal, bem legal. Vamos lá. Oi, Pri, tudo bem? Já separei algumas coisas, já montei o que eu quero falar aqui pra vocês, tá? Pra gente tirar todas as dúvidas do porquê sim, do porquê não. E aí? Quem aqui é paciente, que tá aqui na live, me conta se fez eletroestimulação enquanto estava fazendo o seu tratamento. Me conta aí. Oi, Elaine. Oi, Ana Luísa. Oi, Alessandra. Tudo bem, gente? Vou começar a tossir logo agora já? Oi, Ana Cristina. Oi, Júnior. Tudo bom? Como vocês estão? Vamos lá. Elaine fez, né? Tainá nunca fez. Que bom. Que bom. Lembrei de mais duas coisas aqui que eu quero falar. Tô anotando. Muito bem, a Bruna fez no primeiro mês, a Vivi fez por 10 meses, 5 dias por semana. Santa Mãe. Oi, Ale. Oi, Fê, tudo bom? A Bia teve 3 vezes paralisia, nas 2 primeiras fez eletroestimulação. Oi, Vanessa. Oi, Tayla. Oi, Jefferson. Camila. Oi, olá, boa noite. Então, vamos lá. O que eu queria falar, como que eu queria começar essa live, né? Primeiro que assim, a gente não pode julgar ninguém, nem que fez, e nem que recebeu, e nem que aplicou a eletroestimulação. Por quê? Muitas vezes tem uma questão de usar um conhecimento aprendido e que foi passado, tá bom? Então assim... Como profissional, como fisioterapeuta, às vezes é isso que você aprendeu, e quando a gente não sabe tratar uma patologia, a gente vai buscar alguém que conheça mais, então você vai buscar alguém que te ensine, e você, como paciente, você vai fazer o que alguém que sabe mais que você, que é o profissional, vai te orientar a fazer, tá? Então assim, não temos julgamentos aqui até este momento. Se você tem pouco conhecimento, ou se você é paciente, ok, você ter feito e utilizado a eletroestimulação. A partir do momento que você tem um conhecimento maior e que você entende mais sobre o assunto, aí a gente já começa a ter que pensar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Então, o que eu vou falar sobre eletroestimulação aqui? Eu vou discutir pensando, não falando sim ou não, ponto. Eu quero discutir com vocês e conversar sobre, lá embaixo, o que a eletroestimulação causa, por que a gente pensaria em usar, por que a gente chega numa conclusão ou não. Tá? Então aqui eu não vou colocar sim ou não, porque aqui a gente tá numa live que é mais ou menos, eu quis pensar como uma aula mesmo, para eu discutir com vocês e mostrar o embasamento das nossas conclusões aqui. Eu quero que vocês concluam comigo. Então vamos lá, vamos aproveitar esse raciocínio aí, tá bom? Então olha, qual seria, o que é o objetivo meu com essa live? É trazer para vocês quais são os efeitos da eletroestimulação no rosto de pacientes com paralisia facial. Então vejam que aqui eu não estou falando sobre o que é o efeito da eletroestimulação no músculo.
Eu não estou falando qual é o efeito da eletroestimulação na inervação. Eu estou falando qual é o efeito da eletroestimulação no rosto de pacientes com paralisia facial. Antes de falar sobre isso, eu preciso lembrar de algumas lives que eu já falei sobre esse filtro, que é quando a gente vai utilizar um recurso terapêutico, a gente tem que passar por alguns filtros. O primeiro filtro é: você sabe o que esse recurso causa nos tecidos daquele paciente ou de um paciente qualquer que seja, de uma pessoa? Então, quais são os tecidos que a gente tem? Pele, músculo, fáscia e nervo, certo? Esses são os tecidos que a gente está lidando aqui na paralisia facial. Então, a gente, para começar a pensar se vai ser utilizado ou não, a gente tem que pensar sobre os efeitos do recurso sobre isso. Antes de eu continuar, eu vou pedir um favor para vocês. Estão vendo aqui, ó, aqui tem um triângulozinho, um aviãozinho, uma asa delta. Usem a interpretação de vocês. Isto serve para a gente mandar essa live de agora, que a gente está falando, para alguém que possa se interessar por isso, tá? Se ela tiver no Instagram agora, ela vai receber um aviso: olha, tal pessoa tá te mandando para você assistir essa live porque acha interessante. Então, se vocês têm pessoas ou que estão passando por paralisia, ou fisioterapeutas que vocês conhecem, ou alguém que vocês acham que podem se beneficiar por essa aula sobre quais são os efeitos da eletroestimulação no rosto de pacientes com paralisia facial, manda aqui, ó, nesse aviãozinho aqui, para que participe e a gente tenha mais gente entendendo o que está acontecendo, certo? Então, vamos lá. Vamos pensar se a gente não tem tanto conhecimento sobre a paralisia facial, o que a gente vê? Falta de movimento. Para um profissional e para um paciente, o que a gente entende? Poxa, se tá faltando movimento, tá faltando força no músculo, certo? Tá faltando força no músculo. Se a gente for pensar só nessa situação, vocês acham que a eletroestimulação seria indicado para fortalecimento num músculo fraco? Sim, seria. A eletroestimulação, ela é utilizada para fortalecimento muscular. Mas aí, o que a gente tem que pensar? O problema de um paciente com paralisia facial envolve somente força muscular? Vocês já me ouviram falar algumas vezes aqui. Me responde aqui se vocês acham que envolve somente força muscular, sim ou não. Tem outros fatores envolvendo? Respondem não para mim, por favor. Enquanto vocês vão respondendo aí, eu vou comentar sobre uma outra coisa que a eletroestimulação pode atuar. Ela pode atuar sobre nervo também. Porque para você ter uma despolarização, você tem uma contração muscular, mas também você tem que ativar um pouco o nervo. Muito bem, Lia. Não, Bruna, não. Jennifer, não também. Então, vocês já entenderam que para você ter uma questão relacionada à paralisia facial, não é só falta de força muscular, tá? Se fosse só falta de força muscular, uma fraqueza, seria interessante? Inicialmente seria. Aí a gente tem outros fatores, e um deles é falta de condução nervosa. O nervo não passa ali. A eletroestimulação nas análises em animais promove crescimento de axônio, crescimento de neurônio? Sim, promove. Pronto, Grazi, aí ó, se promove, é isso que a gente precisa. Precisa usar a eletroestimulação, porque eu vou estimular o crescimento do nervo e vou fortalecer o músculo. Segura essa informação aí, segura isso. Então, teoricamente, se a gente só pensasse no qual é o resultado de uma eletroestimulação e o que está acontecendo no rosto, teoricamente seria ok utilizar a eletroestimulação, certo?
Mas vamos analisar mais a fundo, relacionando músculo, lesão nervosa periférica, que é a paralisia facial, e o rosto, toda a seletividade dele, para ver o que realmente a eletroestimulação causa. Então vamos lá. Se a gente, para ter uma contração muscular, precisa de uma condução nervosa, um músculo que tem a paralisia facial, ele não tem a condução nervosa adequada. A gente vai conseguir contração muscular com a eletroestimulação? Vai. Só que o nervinho tá chegando lá para dar todos os nutrientes para aquele músculo continuar a contraindo, para ele conseguir relaxar. Lembra que eu já falei em várias lives que o nervo, ele não só passa estímulo elétrico, mas ele é como um sistema de transportes que leva coisa para o músculo e que tira coisa da região do músculo? Então, um músculo que passou por uma paralisia facial, ele é um músculo denervado, sem nervo. Então a gente vai lá, coloca eletroestimulação, o músculo contrai, mas acaba com todos os suprimentos dele. Porque não tem o nervo para chegar ali, ó, e falar, olha, toma um pouco mais aqui de energia, toma um pouco mais aqui de outras substâncias para se você se recuperar. Deixa eu tirar esse lixo que tá aí, certo? Então, o músculo ele vai sim se contrair, só que não tem o nervo para tirar e mandar substâncias para manter aquela contração adequada. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando a gente contrai um músculo que não tem toda a capacidade de contração, que ele não está pronto para contrair, que passou tempos sem contração, então ele não recebe uma quantidade de sangue adequada, ele tem uma fadiga mais rápida. O músculo do rosto, ele é feito para se contrair várias vezes durante o dia, porque a gente fala muito. Mas a frequência dele não é uma frequência de uma contração rítmica rápida por muitos minutos, porque ele é preparado para ele se movimentar e relaxar o tempo todo, que são as nossas expressões faciais. Então, se você for analisar, eu tô aqui falando e eu quero que vocês prestem atenção no meu rosto. Então, meio que deixa o som da minha voz aí pairando, mas eu quero que vocês foquem na contração do meu rosto. Vocês estão vendo que enquanto eu tô falando, os meus músculos estão sim se contraindo. Eu levanto a sobrancelha, a boca fecha, abre. Isso tá se contraindo, mas isso é uma mesma contração rítmica, exatamente igual, tipo isso aqui, ó. Ou não é assim que funciona. Então, o músculo da face ele já foi feito para não aguentar esse tipo de contração. Se vocês forem, mesmo que vocês não tenham paralisia facial, fica 1 minuto aqui, ó. Eu já tô começando a cansar. Tá ficando pesado, difícil de fazer. Vocês estão vendo que até a coordenação tá perdendo um pouco. Imagina, só de eu fazer isso eu já sinto pesado minha testa. Imagina você fazer eletroestimulação num músculo que não tem capacidade de se contrair como um músculo normal, não tá recebendo aporte nem de sangue e nem de nutrientes pelo nervo igual, tem dificuldade para relaxar. Então, sobre a musculatura, a eletroestimulação provoca fadiga muscular, provoca sobrecarga e gasta tudo que ele precisa para se contrair. Então, quando a gente vai gerar uma contração muscular, o nervo solta umas bolinhas, umas substâncias que chamam-se neurotransmissores, tá bom? Então, esses neurotransmissores é o que vai grudar no músculo e fazer com que ele contraia. Ele vai transmitir a informação e fazer que ele contraia. Só que isso depende do nervo estar intacto para vir por esse túnel aí. Neurotransmissor, tô precisando de neurotransmissor, tá chegando. Se não tem o nervo, ele contrai,
contrai. Opa, cadê o neurotransmissor aqui para eu continuar contraindo? Acabou. E até recuperar esse neurotransmissor? Demora para produzir lá dentro do corpo do neurônio e demora para transportar. Se você faz eletroestimulação, você gasta todo esse neurotransmissor que tem ali nas fibras que estão ainda intactas. E aí, quando você vai pro dia a dia normal, não tem mais, acabou, filho, ó. Agora, só vou fabricar de novo amanhã. Então, você fica com esse músculo aí sem contrair direito, porque só amanhã, talvez, eu te mande mais neurotransmissor. E aí, você fica o resto do dia com o músculo fadigado, contraído, porque para relaxar eu também preciso tirar neurotransmissor, e aí não tem quem tire, você fica lá, ó. Tô aqui segurando. Alguém vem tirar esse neurotransmissor aqui? E não tem ninguém, não. Ó, o que retira tá lá em cima, não chegou aqui não. E você fica aqui, ó. Tá bom, que horas que ele chega? Ah, só amanhã pra ele chegar. Entendeu? Então, da mesma forma que não vai ter para contrair no movimento natural, também não tem para retirar. Então, fazer eletroestimulação sobre o músculo vai fadigar, vai gerar movimentos compensatórios e vai acabar com as substâncias essenciais para a contração do movimento no dia a dia normal. O porquê que ele vai gerar movimentos compensatórios? Voltei para academia semana passada. E aí, fui lá, o preparador lá, o educador físico. Ah, então você vai fazer aqui, ó, leg press. Fui lá eu fazer leg press. Ele, eu acho que você aguenta 20 aí no leg press. Fui eu lá colocar 20. Fiz 10 repetições. E aí, pra eu voltar da academia, é uma descida. É uma descidona. Eu andei normal essa descida? Não, porque minha coxa tava cansada, fadigada, sobrecarregada. Ela não ia responder da mesma forma na descida, que eu ainda preciso de um freio, né? Voltei eu parecendo uma pata, né? Mudou todo o meu esquema de marcha, que é a gente andar. Em vez de eu andar apoiando o calcanhar e a ponta do pé para ir segurando, eu fui na ponta do pé, porque era a ponta do pé que me freava, porque eu não tinha coxa para segurar. Então, a mesma coisa acontece com relação à paralisia facial quando você sobrecarrega, tá? Só um segundo. Rafa, como avisar o filho que está lá com fone que tá na hora dele descer? Rafa, tá na hora de você descer. Sim. Pronto. Paramos pro intervalo de aviso para a Rafa. Agora a gente vai continuar. Então, assim, sobre o músculo, falando exclusivamente do músculo. Fadiga muscular com... Calma, vou falar disso depois. Fadiga muscular, sobrecarga, movimento compensatório e não tem utilização de acetilcolina, que é o neurotransmissor, que não vai ter condições dele ter para contrair no dia a dia. Aí vem outra coisa. Eu não falei que o músculo também tem dificuldade para relaxar? Tem dificuldade para relaxar. O que é a dificuldade para relaxar que a gente já falou tanto aqui? Eu quero que vocês me respondam aí. O que é dificuldade para relaxar? Que o músculo fica aqui, ó, travado aqui. Quem vai me responder? Eu sei que tem um monte de gente aí que sabe. Enquanto isso, Rafa vem me dar tchau e vai de bermuda nesse frio de São Paulo. Tchau, filho. Fala oi pra todo mundo. Ele ficou com vergonha. Cincinesia? Mais ou menos, Danúbia. Quem mais? O que é um músculo que tá contraído e não relaxa? Isso é contratura muscular. Ó, a Lidiane mandou oi pra você. Oi.
Contratura, exatamente, Rita. Isso é contratura muscular. Um músculo que não consegue relaxar é um músculo contraturado. Quem aí já teve torcicolo? Quem já teve torcicolo? Quem já teve torcicolo sabe que aqui tá duro, o pescoço tá duro. Você fica aqui, né? Eu tô com uma contratura no trapézio, fico aqui. Tchau, filho, te amo. Fica aqui na contratura, tá? Aí, ó, eu vou olhar pro Rafa, tá? Não consigo movimentar. Por quê? Um músculo contraturado não permite movimento. Obrigada, Lília. Um músculo contraturado não permite movimento. Então, isso que nós estamos falando só da parte de músculo, da ação, da eletroestimulação sobre um músculo denervado da face, tá? Sobrecarga, fadiga, contratura e compensação. Se eu não consigo olhar para o Rafa aqui, ó, porque eu tô com contratura, o que eu vou fazer? Tchau, filho. Eu vou compensar com outro movimento. É um movimento normal? Não, não é um movimento normal. É um movimento anormal que a gente quer? Não. Um rosto com paralisia facial já não tem capacidade, infelizmente, de se movimentar naturalmente e normalmente. Com um músculo contraturado e fadigado, eu mais ainda vou gerar movimentos anormais e compensatórios. Deu para entender? Com a parte de músculo. Outra coisa que aí é uma consequência, são duas consequências dessa parte muscular. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de ácido lático, quando a gente tá cansou, sobrecarregou o músculo, que é o que eu fiquei sentindo na minha coxa depois do leg press de 20, que eu fui lá, não, claro, consigo, 20. Consegui nada, tô fazendo com 10, tá? O que acontece? Ele vai ter dor. O que é dor? Dor você pode ter por alguns motivos. Um músculo com contratura, ele entra em sofrimento. Porque um músculo com contratura é um músculo que não tem, ele fica sobrecarregado de tal forma que a própria contração muscular causa um sofrimento muscular, que libera algumas substâncias e essas substâncias geram dor. Outra coisa que a contratura causa, você vai ter uma diminuição de quantidade de sangue dentro do músculo. Imagina que, cadê minhas canetas? Ai. Imagina que tá aqui, certo? Ó, tem fibra passando aqui dentro, tem vaso passando dentro da fibra. Se eu apertar, entendeu? Isso daqui, eu vou estar comprimindo o vaso, que era aqui, eu tô em contratura, eu comprimi o vaso. Vai passar sangue aqui? Não vai passar sangue aqui. Falta de sangue gera isquemia. Isquemia, que é falta de oxigênio, gera dor. Tá? Então, dor é uma consequência da contratura e da sobrecarga muscular. Mais uma vez, um músculo que tem dor, eu vou fazer um movimento normal? Não, eu vou fazer um outro movimento para compensar, porque eu não quero sentir dor. Outra coisa que a dor provoca, além de movimento compensatório, você provoca contração generalizada. Sempre que a gente sente dor, a gente aumenta a tensão. Então, se eu tô sentindo dor aqui, ó, eu vou aumentar a contração do meu rosto. Aumentar a contração como se fosse uma forma de proteção é contração em massa. Tudo ao mesmo tempo, sem seletividade, certo? Vocês estão me acompanhando até agora? Até agora eu falei sobre o que a eletroestimulação causa no músculo e a consequência dessa atuação sobre o músculo, tá bom? Estão me acompanhando? Me fala aí se vocês estão me acompanhando ou se faltou alguma coisa aí que vocês não entenderam com relação ao músculo.
Enquanto vocês vão respondendo, eu vou seguindo. Outra coisa que acontece com esse monte de substância que é liberado quando o músculo está em sofrimento é aderência. É liberado um monte de proteína, um monte de líquido que, por não ter muito sangue naquela região, não consegue ser lavado, não consegue ser limpa aquela região. E aí, esse monte de substância que tá ali liberada, aquela monte de proteína que você liberou com o sofrimento muscular, vai ficar acumulada ali e vai, grudar os tecidos. O músculo gruda na fáscia e a fáscia gruda na pele, gerando aderências. A aderência é mais um fator para limitar o movimento. Deu? Fadiga, sobrecarga, compensação, contratura, dor e aderência. Até aqui, acho que já deu para sentir que talvez não seria uma boa ideia usar a eletroestimulação. Seguindo nisso, a gente tem uma outra questão. Qual é uma das principais coisas dos músculos do rosto? A sua alta seletividade. Então, a gente consegue nas expressões faciais olhar e sentir a seletividade. Sabe aquela história de que você olha, principalmente mãe é assim. Você olha pro seu filho, ele não precisa falar nada. Você já sabe o que ele tá sentindo, o que ele quer dizer, se ele aprontou. O que a gente vê nisso? A gente olha pro rosto dele e isso comunica. Não precisa ser uma expressão muito ampla. Eu, quando eu tô aqui na live ou quando eu tô gravando vídeo, eu tenho expressões mais amplas, mas porque eu tô fazendo com mais ênfase. Mas, se eu for falar normal com vocês, sem tanta ênfase, vocês vão ver o momento que eu tô pensando, o momento que eu tô mais triste, o momento que eu tô mais feliz. Eu não preciso fazer movimentos muito amplos, tá? Então, você consegue identificar através dessa extrema seletividade muscular. E aí, você vai com um eletrodo que tem mais ou menos este tamanho, tá? Esse daqui deve ter 3 centímetros por 2,5. Às vezes tem eletrodo que é de 2,5 por 3, 5 por 5. E você coloca aqui. Ou você coloca aqui. Você acha que uma placa deste tamanho vai conseguir contrair seletivamente um músculo sozinho? Não. Aí você fala assim, então, Grazi, vamos fazer com eletrodo de caneta. Tudo bem. Você já tomou choque na tomada? Se você toma na ponta do dedo, ou aqueles brinquedinhos, antigamente tinha, né? Aqueles brinquedinhos que você abria e dava choque. Você sentia só exatamente no lugarzinho que você tocou? Ou parecia que te subia assim no seu dedo? O estímulo elétrico, ele não se restringe ao ponto exato de aplicação. Ele primeiro que se espalha pelos tecidos, então o tecido de pele é capaz de passar um pouco de eletroestimulação, o tecido de fáscia também e de músculo também. Então você não consegue estimular um único músculo. Eu me empolgo, não bebo água e não respiro. Então você não consegue. Mesmo que você coloque a caneta exatamente aqui no zigomático, ele vai se espalhar para o orbicular do olho, ele vai se espalhar para o elevador de ângulo da boca. Por quê? Primeiro, está próximo, e segundo, que a gente tem anastomose, ou seja, ligação de ramos do nervo facial. Então, um raminho que vai para o zigomático, ele tem uma divisão que vai por orbicular para a porção inferior. Um raminho que tem aqui de corrugador, ele vai para a orbicular, porção superior. Um raminho que tem aqui de, deixa eu pensar, nessa região, às vezes põe aqui na região, masséter junto com um bucinador.
Então, não tem como você dar seletividade. Você quer simplesmente ganhar força no músculo X ou você quer movimento do rosto de acordo com o que era antigamente? Essa é uma das grandes diferenças também. Outra coisa que acontece com relação a essa contração é que não está associado a nenhuma emoção. Vocês me perguntaram e a gente falou sobre isso na última live de perguntas e respostas. Como assim não faz mímica facial? A mímica facial é um movimento pensado. Ele não é um movimento automático de acordo com a emoção. Você fazer eletroestimulação, você está associando aquela contração a alguma emoção só se for de dor, né? Só se for de desconforto. Que aí qual é a expressão de dor e desconforto? Tudo contraindo junto e ao mesmo tempo. Porque o uso da eletroestimulação também pode provocar dor, certo? Deu para entender? Falamos sobre músculo, o que causa no músculo diretamente, falamos sobre a dor, falamos sobre aderência e falamos de falta de seletividade e de utilização dos músculos do rosto de uma forma diferente do que o normal, que seriam as expressões. Deu? Até aqui, dúvida? Aqui, ó, um monte de gente falando, ó, que era horrível, colocava na testa, na bochecha e no queixo, tudo junto. Vamos pensar, vou pensar aqui, ó. Colocava na testa provavelmente para elevar. Na bochecha pra cá. E o queixo, eu não consigo nem fazer. Pra contrair aqui pra assim, ó. Gente, que expressão é essa? Não sei. Não sei. Tá? Testa, bochecha e queixo também, tudo junto. Deu pra entender até agora? Deu. Que aí eu vou chegar na outra parte dela. Me fala aí se deu, por favor. Eu vou tomar mais um gole d'água. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá bom. Certo? Vocês não estão me respondendo, vocês estão me deixando aqui sozinha, né? Que sofrimento, Lidiane. É horrível, é muito incômodo, é muita dor. Não... Bom. Que bom, Dayana. Fico tão feliz. A Dayana falando que realmente parou porque viu que não dava certo. Fico muito feliz, muito, muito feliz. Vamos lá. Agora, vamos falar... Bom, sem pensar em questão de sincinesia, sem pensar nisso, só do que eu falei até agora, é lógico usar a eletroestimulação? Vocês concordam comigo que sem pensar em sincinesia, não é lógico usar porque ele vai levar para um monte de coisa ruim? Ah, a Lala tá perguntando aqui, a Lala Torrano tá perguntando sobre o uso da eletroestimulação nas agulhas de acupuntura. Por mais que seja agulha, é a mesma coisa. É exatamente igual. Tem contração, tem grande velocidade, grande frequência, tem sobrecarga, tem contratura, tem falta de seletividade. Luciana, eu tô falando exatamente sobre isso, tá? Então, assim, é a mesma coisa, é eletroestimulação. A acupuntura é excelente, mas eletroacupuntura não, tá? Eletroacupuntura não, porque ele vai trazer as mesmas coisas. Movimento não seletivo, aderência, fadiga, sobrecarga, contratura, tudo igual, tá? Muito bem. Agora, vamos falar sobre a questão da cinesia, tá? Vamos falar sobre a questão da cinesia. Existem... Quando a gente vai pensar em eletroestimulação, que a gente vai tentar entender como é a ação sobre o corpo, a gente muitas vezes utiliza análise de artigos feitos em animais, tá bom? Não dá para eu fazer eletroestimulação, abrir o meu rosto e ver se cresceu o nervo. Então, muitas vezes eles utilizam, e tem um grupo que faz estudos em ratos, tá bom? Então, eles fizeram, e o que eles viram? Deixa eu até achar o nome, que eu salvei aqui o nome do grupo, que é um grupo chinês. O pessoal da China estuda muito sobre paralisia facial.
é o grupo da Yuden e Jinpanfan. Oi, tô chique falando chinês aqui. Então, eles estudam várias coisas sobre utilização de eletroestimulação em lesões nervosas periféricas. E aí, o que eles estudaram? A ação da eletroestimulação em uma lesão nervosa periférica. Então, eles pegaram um rato, fizeram uma lesão num nervo, fizeram eletroestimulação e foram analisar o que acontecia com aqueles nervos. E aí, o que eles viram? Que a eletroestimulação sim promove o crescimento longitudinal das fibras dos nervos. Que seria, olha que fantástico. Mas a gente já falou aqui nas lives sobre cincinesia que a gente não quer que o nervo cresça e passe pelo sítio da lesão, passe pelo local da lesão. Por quê? Você concorda? Vamos pensar que a gente tá numa estrada, tá? Uma estrada que não tá boa. Então, se você tá aqui, imagina que você tá numa estrada, tá? De mão única. A pista desse lado está lisinha. A pista deste lado aqui tá toda esburacada, tá? Se você for passar pela pista toda esburacada e você está de bicicleta, você não tá de carro, você tá de bicicleta, tá? Você vai fazer um trajeto retinho. Então imagina que você tá nessa linha aqui, ó, e você vai passar pela pista esburacada. Quando você sair do outro lado do pedaço esburacado, você vai estar no mesmo lugar aqui, ó? Você não vai estar. Você vai desviar dos buracos e em vez de estar aqui, às vezes você tá lá. Às vezes você tá lá, depende dos buracos que você tá passando. Então dá para entender que quando um nervo cresce... Olha, tô usando até a cadeira para fazer um efeito para vocês. Quando o nervo cresce e tem que passar por um sítio que tá esburacado e que ele não tem mais a orientação do caminho, ele vai para um caminho que é totalmente fora do que era originalmente. Isso é o crescimento longitudinal. É o crescimento do nervo passando pelo local da lesão e que não vai para o caminho que era o dele original. Porque além dele passar pelo lugar da lesão que tem cheio de substância ali, de detrito, quando ele sai do outro lado, ele não sabe mais para que caminho ele tem que seguir. Então, estimular o crescimento longitudinal vai favorecer que os axônios se direcionem para caminhos que não são o ideal, que é outro caminho, tá? Mas o que a gente quer? Eu não falei que tinha uma pista aqui que estava inteirinha. A gente quer que esses que estão na pista aqui, ó, todas essas bicicletas que estão passando aqui, elas é que vão passar e ajudar lá na frente os músculos a se contraírem. Você não quer que a bicicleta saia desgovernada indo para qualquer músculo e para qualquer ramo e para qualquer lugar. Você quer que as que estão inteiras, aqui ó, que estão seguindo ali, ó, todas bonitinhas, retinhas, que elas vão ajudar quem tá do ladinho e não a desgovernada. A eletroestimulação estimula o povo a passar na desgovernada aqui, ó. Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. E vai ter mais gente indo para caminhos errados. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto com relação à eletroestimulação. Esse mesmo grupo viu que na placa motora, ou seja, na reinervação, a ligação do axônio com o músculo, o uso da eletroestimulação atrapalha essa ligação. Então, se ele atrapalha essa ligação, ele não favorece uma contração mais harmoniosa, tá bom? Então, este é o ponto. Aí você pode falar assim, Grazi, mas isso não é comprovado, mas não sei o que, não sei o que lá. Tudo bem. Vamos pensar, tira essa parte aí. A gente já não falou que as cincinesias não são causadas somente por um estímulo de um direcionamento errado, que eles também são causadas por um aprendizado de movimento errado. Eu falei nos stories na semana passada, se eu não me engano, ou na retrasada, sobre o risório,
que o risório é um músculo que, apesar de ter nome de risório, ele não participa do sorriso. O movimento que o risório faz é isso aqui, ó. Ele puxa o canto da boca para baixo e para trás, ó. Se, ao pensar muitas vezes, tentar sorrir aqui, eu vou alterar todo o meu programa motor e vou trazer para, na hora de sorrir, isso daqui, tá? Então, a cincinesia, ela vai acontecer, mas não somente por uma inervação anormal. Ela também acontece por movimento, por compensações aprendidas. Certo? Deu para entender? Aí, vamos lá. Aí alguém pode vir para mim e falar assim, Grazi, mas eu achei um artigo. Tem um, por exemplo, que o nome dele é excelente. Vou traduzir o nome dele aqui para vocês. Eu peguei esse artigo, é de 2019. Estimulação elétrica de superfície para paralisia facial não é prejudicial. Você lê o título do artigo, você fala, pronto, tá aqui a prova. Aí você vai analisar o artigo. Que aí eu quero que quando vocês forem realmente ver um artigo sobre eletroestimulação, que vocês façam essa análise. Primeira coisa, você tem que saber como que estavam os pacientes antes da aplicação. Tem um artigo, por exemplo, que é famoso, que eles fazem a aplicação em pacientes no início e com 3 meses eles param de acompanhar. Vocês estão aqui comigo há bastante tempo. Com quanto tempo começa a aparecer cincinesia? 4, 5, 6 meses. Se você usa eletroestimulação antes e para de acompanhar com 3 meses, você vai ver se vai aparecer cincinesia ou não? Não. Então, todos os artigos de eletroestimulação, você precisa ver, se for na fase inicial, aguda ou subaguda, se tem follow-up para depois de 6 meses, 1 ano. Segundo ponto, você precisa ver se eles avaliaram cincinesia. Aí você vai analisar esse artigo aqui. O que eles falam que melhorou? Melhorou o tônus. Ok, melhorou o tônus. Quando a gente tem uma contratura muscular, o tônus tá maior ou tá menor do que na fase flácida, que tá aqui escorrido e agora tá assim? O tônus tá maior, sim, aumentou o tônus. Você consegue mais contração? Sim, consegue mais contração. Vai ver se eles analisaram cincinesia e seletividade. Não analisaram. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que esses artigos estão avaliando. Tem um outro artigo que fala sobre o que é mais incômodo no paciente sobre paralisia facial, que tem paralisia facial. A cincinesia ganha disparado. Então, você ter movimento é bom, mas ter movimento com cincinesia é péssimo. Isso para autoestima, para sensação do corpo, do rosto, é horrível. Porque é o tempo todo você lembrando que aquilo tá contraindo, que tá alguma coisa esquisita. Então, quando for analisar os artigos, vejam bem o que tá acontecendo. Vejam bem qual foi a intervenção e qual foi o resultado que eles tiveram, que eles analisaram. Tá bom? Cuidado com relação a isso. Certo? Tudo bem? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para eu falar aqui. Cadê você? Achei a página. Tá. Muito bem. Vou ver as perguntas que estão aqui. Depois eu vou para as perguntas que o pessoal mandou. Tá? Vão me mandando perguntas aí, gente. Entendido, entendido. Falei da acupuntura. Olha, a Bruna falando que saía com dor de cabeça. Às vezes a contração é tão forte que tem contração de masseter e de temporal que leva a um apertamento da cabeça, tá? Olha lá. A minha paciente fez, a Daisy falando, minha paciente fez por 2 meses antes de chegar até mim e saía com fortes dores de cabeça e no pescoço, exatamente. O Jefferson perguntando, esse seria o motivo do bico não sair corretamente? Jefferson, vamos analisar. O orbicular do lábio tem condição de contrair? Que eu sei que no seu caso tem.
Ele tem limitação, aderências, encurtamentos, precisa analisar. Tem sincinesia? No seu caso, eu também sei que tem. Então, o movimento do bico não acontece e isso pode sim ser favorecido pela eletroestimulação, provavelmente por sincinesias de dilatadores. Aí é até interessante. Quando a gente começa a desenvolver um olhar, você bate o olho no paciente e sabe quando ele fez eletroestimulação, quando ele acabou de vir de um tratamento de eletroestimulação, porque o rosto todo vira uma massa. Você não consegue palpar e sentir os músculos separados, é uma massa só, uma bola só. Não tem separação de tecido ali. Então isso sim leva a uma contração aqui para dilatadores que atrapalha e fazer o bico, tá bom? O Pedro perguntando, a ventosa tem essa complicação? Não, a ventosa não usa eletroestimulação. Ventosa sem eletroestimulação não vai causar esse efeito, tá bom? A Fê tá falando, pra você preferir estar com sincinesia do que com flacidez. Eu te entendo, Fê. Eu te entendo, mas também não é agradável, tá bom? Também não é agradável. Vamos ver o que mais. A Elma levantou uma questão importantíssima. E se o fisioterapeuta quer fazer eletroestimulação em você e você não quer? Gente, você pode se recusar a fazer, tá bom? Fala, olha, não, eu não quero que faça, eu não me sinto bem. Eu já vi que não é indicado. Você pode conversar, se alguém quiser mandar para assim, passar para conversar comigo para eu explicar, ou mandar essa live depois que ela ficar gravada. Mas se você não se sente bem com o tratamento, às vezes a gente tem uma sensação de hierarquia, né? Que a pessoa que tá falando, que tá te tratando, ela é superior a você. Mas a gente não é superior. Ali é uma parceria de tratamento. Essa pessoa precisa te explicar o porquê faria eletroestimulação, tá? E você pode falar, olha, eu não me sinto bem fazendo. Eu não me sinto bem. Tem outras opções e tem outras opções para fazer. Lembrando que ganhar movimento está relacionado muito à liberdade e não a fortalecimento. Então, sim, tem muita coisa para fazer. Então, conversa com ele nesse sentido. Eu não me sinto bem, tá? Vamos ver o que mais perguntas sobre eletroestimulação, tá? Deixa eu ver. Sim, a live vai ficar gravada. A Elma falou que iria anotar a recusa dela na ficha. Ok, você tem essa escolha, tá? Uma paciente procurou, fez 40 sessões, não conseguia movimento frontal. É difícil. Não sei, Nica, precisa ver. A Elma falou. Aí eu perguntei se ele precisava de caneta. Adorei. Vamos lá, vou responder as perguntas aqui, ó. Então tem uma pergunta. Olá, a eletroestimulação pode ser feita quando se tem dor na face? Estou com 9 dias de paralisia de Bell. Então vamos lá. Primeiro, a eletroestimulação nunca deve ser utilizada. Nunca, tá bom? Nem em paciente fase flácida, nem aguda, nem em recuperação, nunca deve ser utilizada. A gente tem que respeitar o grau de lesão e sempre focar na melhor recuperação possível com o menor número de sequelas. Mesmo na situação que a Fê falou, que ela tá na fase flácida e tá com uma condição bem difícil no rosto, que é uma recidiva de um tumor de parótida, e isso realmente causa muito incômodo, não é garantido que a eletroestimulação vai gerar essa contração que a gente quer, tá? Que a gente quer não, que você imagina, Fê. Porque o rosto pode ficar mais dolorido, mais aderido, mais contraturado, que também não gera movimento, não é uma coisa única. Tipo, estimula somente crescimento e pronto. Não é, ele vai trazer junto aderência, contratura, vai trazer desconforto. Então não é uma coisa única, não tem essa opção. Vou só trazer sincinesia sem toda
Muito bem. Então, assim, a eletroestimulação nunca é indicada e se você está com muita dor no rosto, você precisa saber se essa dor é por você já... Pera aí que eu tô pegando o carregador, tá, gente? Sumi pra pegar o carregador. Vamos, filha. Se essa dor é realmente por uma questão sensorial, você tá dizendo aqui que é uma paralisia de Bell. Uma paralisia de Bell normalmente não tem acometimento do nervo trigêmeo junto, como poderia ter com um comprometimento por uma síndrome de Hansen-Hunt, que é do vírus da herpes zoster. Mas essa dor pode estar relacionada à fadiga, tá? Mas, eu não tô fazendo nada no meu rosto. Mas lembra que o rosto tem dificuldade para relaxar? Por isso que a gente usa a bolsa de água morna, por exemplo, para relaxar por ele. Então, primeiro, eletroestimulação, não, de jeito nenhum. Vamos ver o que mais. Aqui já falei, né? Quais as consequências do uso do FES, que é a estimulação elétrica funcional, na paralisia facial, na fase aguda e na fase crônica? Na fase crônica, por exemplo, que é um paciente que já está com sequela, né, que pode já estar com cincinesia, você pode piorar a cincinesia dele, tá? Então a cincinesia pode piorar. Eu tenho uma paciente que foi exatamente isso. Ela tava com uma queixa, mas aí ela resolveu fazer eletroestimulação, porque falaram pra ela, a queixa tinha uma cincinesia, mas que a eletroestimulação era o que resultaria. Ela desenvolveu uma cincinesia que ela não tinha antes. Ela já tinha anos de paralisia, foi fazer eletroestimulação e desenvolveu novas cincinesias, tá bom? Vamos lá, mais perguntas. Um paciente me procurou após fazer 2 meses somente de eletroestimulação com muita dor. Help, me ajuda. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer, um paciente que está fazendo eletroestimulação ou você que está fazendo eletroestimulação, a primeira coisa é parar. Parando a eletroestimulação já é uma grande coisa, porque você vai diminuir o evento agressor no seu rosto. A segunda coisa é analgesia. Como que a gente traz essa analgesia? Você vai fazer TENS no rosto, que é o choquinho para aquela formiguinha para tirar dor? Não. Porque mesmo com o TENS, você também tem esse estímulo para crescimento longitudinal das fibras. Então, não. Você vai utilizar a bolsa de água morna e todas as mobilizações e massagens sem dor. Então, a melhor forma de diminuir a dor no rosto de um paciente que sofreu muito com a eletroestimulação é bolsa de água morna e mobilização leve, sem causar dor alguma. O que eu falo é o máximo um leve danoramento, Grazi, mas só de encostar ele já sente incômodo. Ok, você vai fazer a bolsa de água morna e depois da bolsa você vai fazer mobilização de pele, vai tentar começar com uma leve dígito, tá vendo que eu tô fazendo quase nada de pressão? É isso. Vai fazer uma mobilização intraoral leve, tudo para começar a tirar dor. Não adianta você tentar trabalhar com esse paciente para ganhar nada se você não tirar a dor. Então a primeira coisa é tirar a dor. Vamos lá. Cadê? O FES só não traz melhora ou leva a uma piora na evolução? Leva a uma piora na evolução, tá? Piora, com certeza. Quais os principais prejuízos à saúde do paciente causados pela eletroestimulação? Vou retomar. Contratura, aderência, dor, falta de movimento seletivo, cincinesia e perda de movimento, ok? Deixa eu ver as perguntas daqui. De novo, vou responder as perguntas relacionadas à eletroestimulação hoje, tá bom? Vamos lá. Ai, quantas perguntas. Fiz umas 5 sessões com choquinho. Hoje estou com cincinesia. Estou fazendo tratamento com a Bruna, que é maravilhosa. Ai, Cassiana! Oi, tudo bom? Pena que só descobri vocês há pouco tempo. Assim, juntando isso da cincinesia, que tem a pergunta aqui, a sua pergunta da Miki e da Samara.
Quando a gente tem a sincinesia, é um caminho que foi trilhado, uma sinapse que foi feita. A gente não consegue eliminar completamente essa sinapse, tá? Mas a gente consegue diminuir a força desse caminho e tentar fortalecer o caminho correto. Então, é possível melhorar a sincinesia? Sim, sem dúvida. Tanto que no curso que abre as inscrições segunda-feira, eu dou no curso o passo a passo de tudo que você tem que fazer, como que você vai avaliar, como que você vai fazer o primeiro teste, como que você vai fazer a intervenção, qual intervenção você vai fazer, tudo certinho para fazer o processo de diminuir as sincinesias. A gente não consegue eliminar completamente, mas sim consegue diminuir para melhorar muito a qualidade de vida do paciente, tá? Então, não é porque ele ficou com uma sequela, está na fase de sequela, que ele vai ficar com essa sequela exatamente igual para sempre, tá bom? Vamos ver. Bruna, às vezes quando eu falo ou faço algum movimento com a boca de bocejar, sinto o olho repuxando e diminuindo ao mesmo tempo. Pode ser efeito da eletroestimulação, e isso é uma sincinesia de orbicular do olho ao fazer o movimento com a boca. Pode ser. Isso é outra coisa importante. Toda sincinesia é causada pela eletroestimulação? Não, tá? Não é causada. Depende do grau de lesão. Então, a principal causa de sincinesia são lesões mais intensas. Grau de lesão, tratamento inicial, e aí é o tratamento medicamentoso, e a intervenção e comportamento do paciente. Intervenção é o tratamento dado pelo fisioterapeuta. Não fez eletroestimulação, mas dá-lhe exercício de mímica. Vamos lá, levanta 15 vezes a sobrancelha, faz bico, sorri, 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 que o paciente não consegue. Isso também leva a sincinesia. Então, não é toda sincinesia que é causada por eletroestimulação. Não coloquem essa carga também. A eletroestimulação favorece a sincinesia, mas nem toda sincinesia é causada por eletroestimulação, tá bom? Há como reverter o quadro de contratura e dor provocada pela eletroestimulação? Dor, com certeza. Contratura, sim, mas eu não garanto completamente. Por quê? Porque a contratura ela também tem uma questão neurológica, uma alteração do número de fibras musculares que são ativadas por um mesmo fiozinho ali do axônio. Então, a contratura na paralisia facial, ela também passa a ser neurológica. Então, você sim tem como melhorar a dor, com certeza, e contratura dá para melhorar muito, tá? Tem alguma contraindicação de colocar o tênis no trapézio? Teoricamente, não. O que você precisa ver é se ele não está indo para platisma, tá bom? Mas teoricamente não. Mas você precisa ver. Fiz uma cirurgia de 6 dias de reconstrução do nervo facial. Foi tirado um pedaço do nervo da língua, que é o hipoglosso. Estou muito bem. Sinto que estou recomeçando novamente. Que ótimo, Dayana! Excelente, boa notícia. Mesmo em casos de cirurgia de reconstrução, a gente não deve fazer eletroestimulação, tá bom? Não deve fazer, porque a cirurgia de reconstrução, ela já tem um fator que ela vai trazer uma maior probabilidade de sincinesia, e é aquela história que a Fernanda falou. Às vezes é melhor ficar com a sincinesia do que uma flacidez completa, tá? Mas vamos tentar diminuir para que não seja um máximo de sincinesia. Então, para que a gente vai favorecer isso, certo? Tô vendo aqui se tem mais algumas perguntas. A Lourdes falando, aí Lourdes, é exatamente isso. Não fiz nenhuma aplicação de eletro e apareceu a sincinesia. Nem toda eletroestimulação, nem toda sincinesia é causada por eletroestimulação, tá? Deixa eu ver o que mais. Qual a relação do tratamento medicamentoso com a sincinesia? O uso do medicamento em quantidade inadequada faz com que o grau de lesão aumente. Grau de lesão maior causa mais sincinesia. Perguntaram aqui do gelo. Gelo também é contraindicado, tá? Porque ele vai gerar mais dor, mais contração em massa, menos aporte sanguíneo, menor condução nervosa. O laser, ele pode sim ser utilizado na fase
flácida. Em ramos flácidos, onde não tem movimento ainda. Onde você já começa a ter movimento, não, tá bom? Vamos ver o que mais. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Tá. A Bia tá perguntando, o que fazer... O laser, Paty, acabei de responder, tá? Então, na fase flácida, sim. Qual a diferença do laser com a eletro? Boa pergunta, Fê. Laser é aquela canetinha que vai levar calor por luz, tá? Não tem passagem de estímulo elétrico naquela região. É uma canetinha que vai passar calor por luz, que é a onda infravermelha, tá bom? A eletro é o choquinho ou o TENS, que você sente a formiguinha ali. A Bia tá perguntando o que fazer com a paciente quando vem com uma carga de exercícios faciais. Você vai conversar com ela amanhã, um mês com outra profissional. A primeira coisa é orientar sobre o que ela não pode fazer. Primeiro, você vai avaliar para ver como que tá as aderências, contraturas, vai aplicar as escalas. Se você não sabe aplicar as escalas, não sabe como avaliar uma paciente, Bia, já coloca seu nome na lista de espera, que segunda-feira abrem as inscrições. Para quem tem nome na lista de espera, vai ter um presentinho especial, tá bom? Então, coloca lá para você aprender a avaliar bem. E aí, você vai primeiro orientar o que ela não deve fazer. E vai explicar para ela o porquê que ela não deve fazer essas coisas. Então, pra gente parar com o processo, a primeira coisa é interromper mesmo. E aí você vai observando o que ela precisa, quais são as limitações dela, quais são as restrições, onde precisa soltar para permitir mais movimento, tá bom? E você vai colocar mobilizações, bolsa de água morna para relaxar essa musculatura para que ela não fique tensa como ela está, então, em sobrecarga. A Dani, fiz uma lipo de papada e o médico lesionou o nervo. Será que vai voltar? Dani, não sei, tá? Não sei. Preciso te avaliar. Precisamos ver como que você tá, quanto tempo foi sua lesão, como que foi o processo e tem o tempo pra gente ir vendo. O prognóstico ele vai sendo dado a partir de quando começam a aparecer os movimentos, tá bom? Vamos ver. Jefferson, o laser em movimentos que parecem estar travados, como por exemplo o seu risório, não aplica laser para isso. O laser ele favorece a contração, ele vai estimular a região, ele pode sim ser usado como relaxamento muscular, pode, mas eu prefiro o relaxamento manual do que com o laser. Porque se a gente for ver todas as propriedades do laser, ele vai favorecer ali um estímulo daquela região. Não um estímulo elétrico, mas ele vai favorecer regeneração e tudo mais. Só que o seu problema não é falta de regeneração. Você precisa diminuir a ativação dele e você consegue de outras formas. O laser não vai, por exemplo, inibir todas as ligações nervosas ali que estão erradas, tá bom? Então, não. Calma, muitas perguntas. Calma, Viviane, esse calma é pra mim, tá? Quantas vezes pode usar a bolsa térmica? Você pode usar 3 vezes ao dia, dependendo da sua dor, pode usar mais. Lembrando que... Água, please. Lembrando que para diminuir dor tem que ser acima de 20 minutos de bolsa de água morna, tá bom? Daiane, paciente com AVC após mais ou menos 8 meses de tratamento com paralisia facial e não teve evolução. O FES pode ser o motivo principal? Não. Na paciente com AVC, dependendo de quais fibras foram lesionadas, ele pode ter uma lesão muito intensa de fibras facilitatórias para o núcleo do nervo facial. Então tem a tendência a ter uma menor ativação e um tônus menor, tá? Tem a ver com a ativação do nervo facial. Oi, Rô, eu também tô com saudades. Vou te ver amanhã?
Não sei. Tenho visto muito uso de dry needling com eletroagulhamento. O que você acha? Não, nada de eletro. Primeiro que o dry needling no rosto eu não gosto também não. Porque eu acho que o dry needling, ele pode ter o objetivo de relaxamento das contraturas, mas o processo de você aplicar, ele é muito agressivo. E o paciente pode ter dor, pode tensionar, então eu prefiro melhorar de outra forma, tá? Não disso. E eletro, nem pensar. Deixa eu ver o que mais. Tayana perguntando, no caso o laser pode ser usado sem problemas? Não, nada não tem problema. Até uma mobilização, um massageamento, se você não fizer com cuidado, da forma certa, na pressão certa, pode causar problema. Você pode lesionar a fibra muscular só com uma digitopressão feita de forma errada. Então não, você precisa realmente, primeiro, você precisa saber aplicar, saber dosagem, saber em que fase que o paciente está, ver se realmente ele não tem movimento por falta de contração ou se ele não tem movimento porque está tudo aderido e contraturado. Às vezes, se você não tem um olhar para uma boa avaliação, você vai olhar, não tem movimento. Se não tem movimento, não tem contração. E não é isso. Às vezes você vai olhar, não tem movimento porque tá tudo rígido, tá bom? Samara, do lado da minha paralisia da boca por dentro da boca é bem gordinha. Isso é uma contratura muscular. Daiana perguntando, bandagens é bom? Bandagens são uma ótima estratégia, desde que você saiba aplicar, seja um profissional aplicando com curso e que saiba muito bem sobre os músculos do rosto. Então, eu não indico kinésio aplicar sozinho, o paciente aplicar sozinho de jeito nenhum, porque ele é como que chama? Um recurso muito poderoso, porque ele vai diretamente na pele, que é o maior órgão proprioceptivo do rosto. Então você tem que saber ter curso. Gente, não coloca se vocês não têm o curso. Não vale a pena. Vocês têm outros recursos para isso. Nenhum recurso é essencial, tipo, tem que fazer o laser porque sem o laser não vai evoluir. Não, eu aqui não falo para vocês que eu faço exclusivamente teleatendimento. Eu não uso laser? Não. Eu uso bandagem? Não. E eu tô com um monte de paciente aqui, ó, pra falar pra vocês que tem evolução. Então, nenhum recurso é fundamental, imprescindível. Sabe o que é imprescindível? Bom conhecimento do terapeuta, tá? Bom conhecimento do terapeuta sobre paralisia, sobre músculos e educação do paciente. Isso é imprescindível. Não dá pra não ter, tá? Obrigada, Catherine, desculpa. A Marilda hoje contando que a Amor tá com a Marina. Olha lá, viu? Tem paciente meu, tem paciente da Bruna, tem paciente da Marina. Eu vou marcar com as meninas uma live para elas se apresentarem aqui para vocês, para contar um pouquinho delas. O que vocês acham? Ai, Marilda, fico tão feliz. Obrigada. Vamos ver o que mais. Paciente com retinada de neurinoma do acústico há 5 meses e não apresenta esboço de movimento. Qual seria a melhor terapia? Bom, 5 meses já mostra que é uma lesão bem grave, mas ainda pode aparecer movimento mesmo depois de 5 meses. Esse paciente vai vir com cincinesia, tá? Os movimentos, quando começarem a aparecer, ele vai vir com cincinesia. Liberação muito do seu lado. Sabe quando que eu vou falar sobre isso? E eu já tava esquecendo, gente. Semana que vem tem semana especial de lives. Vocês nem pra me falar, pra me lembrar disso, mas vocês também não sabiam, né? Semana que vem a gente tem live terça, quarta e quinta. Terça eu vou falar sobre objetivos do tratamento na fase flácida e vou falar um pouquinho sobre isso, Fabiana. O que a gente faz na fase flácida para tentar trazer movimento. Terça, objetivos do tratamento na fase de recuperação do movimento. Terça na fase flácida, quarta de recuperação do movimento e quinta na fase de sequela. Não vão me deixar sozinha, hein, semana que vem, tá bom? Não vai me deixar sozinha, combinado? Vamos lá. Todos nesse horário das 7h15, tá? Tudo 7h15, combinado?
Quantos dias ficar com a bandagem? Daiana, eu normalmente não coloco bandagem para o paciente ir para casa. Por quê? Quando você coloca a bandagem, você tá dando um estímulo em um sentido. Só que o músculo não fica o tempo todo contraído naquele sentido. Ele vai mudando durante o tempo todo. Você coloca coloca aqui para facilitar zigomático. Eu não tô falando e preciso de relaxamento do zigomático. Coloca para facilitar frontal. Eu não tô fechando o olho e preciso do relaxamento frontal, então eu não costumo colocar, tá bom? Muito bem, então tá, vou marcar com as meninas. Miki conseguiu assobiar depois de 35 anos. Então vamos lá, semana que vem 7h15, tá bom? Terça, quarta e quinta. Vão ficar gravadas assim, mas eu queria que vocês me acompanhassem, não me deixa sozinha. Gente, passei da hora assim, estourando. Me respondam antes que minha bateria acabe. Ai, tem mais uma pergunta que eu não vi aqui. Peraí. Aline, eu não entendi sua pergunta. Fala um pouco sobre eletroestimulação? Eu fiz a live toda sobre eletroestimulação. Se você não assistiu, assiste. Vai ficar salva no IGTV. Gente, assiste com um caderninho do lado, tá bom? Porque tem muita informação aqui. Sabe pra que vocês precisam dessa informação também? Pra conversar com outras pessoas, pra conversar com colegas. E outra, gente, não vai entrar em estresse, tá? Eu sou totalmente a favor, chega de estresse. Colega falou pra você, não, mas eu vou usar porque eu sempre usei, porque eu vi um artigo. Você fala. Paciente, o seu colega não quer fazer? Você fez o seu papel, você tá fazendo o seu. Foque em você fazer o melhor tratamento possível, tá bom? Não vai discutir com o colega. Você fala, você tá com dúvida? Manda essa live aqui pra ele. Manda lá e fala, depois se tiver, vamos discutir? Por que você acha que pode, de acordo com essas informações? Beleza, se ele continuar fazendo, você fez o seu papel, que é você fazer o seu bom tratamento, tá bom? Muito bem. Vamos lá encerrar essa live. Muito obrigada. Que bom, a Lidiane falando que ontem deu aula para as amigas que elas gostaram das explicações. Fico feliz. É isso, né? A gente tem que passar conhecimento. O conhecimento não é para mim, o conhecimento é para vocês. Tanto para vocês atenderem melhor, quanto para vocês serem melhores tratados, entenderem o que a gente tá fazendo com vocês, certo? Aline, falei sobre dry needling, depois volta aí na live que eu falei sobre dry needling. Micaele, quando que é o curso? As inscrições abrem segunda-feira, o curso é online, a gente tá finalizando ele para colocar na plataforma, para na segunda-feira já tá com grande parte do curso já na plataforma. Tem parte prática, tem parte de músculo, tem tudo. Não sei se vocês viram o que eu coloquei ali. O que vocês queriam ver no curso? Graças a Deus, tudo que vocês pediram já tem lá, tá? Então, assim, são mais de 60 mobilizações e exercícios que eu passo no curso. Tem caso clínico, tem avaliação com vídeo de paciente. Vai ter de presente também para vocês no final do curso PDF de escala, de avaliação. Então, vai estar tudo lá, o curso é online, dá super pra vocês aprenderem e aí vocês podem voltar quantas vezes. Eu tenho alunas que falam assim pra mim, Grazi, eu assisti o seu curso já umas 3 vezes, porque cada vez que eu assisto, ele vai sedimentando e eu vou começando a captar, e aí quando você fala, eu já sei essa resposta do que você tá falando, ou seja, absorveu, tá bom? Então, dá super pra fazer o curso online. As mobilizações, elas são todas gravadas, eu mostro pra vocês, mostro o que eu faço, mostro como que vocês sentem, super tranquilo, certo? Então, vou acabando aqui que eu já passei do meu horário, muito obrigada. Não, o curso é pra terapeutas, tá bom? O curso é pra ensinar terapeutas, sim. Até porque eu ainda não achei uma forma de fazer curso para paciente de uma forma que eu consiga colocar numa sequência que eu não vá prejudicar ninguém, porque eu tenho muita preocupação, vocês já viram, né? Que eu não quero prejudicar ninguém, no sentido de eu dar uma orientação que se fizer um momento errado, que o paciente ainda não tem capacidade de avaliar,
vai dar ruim. Então eu preciso ter essa segurança muito formada. Obrigada, Aline, pela pergunta. A lista tá no meu link da bio. Se vocês clicarem no meu roxinho ali, vai ter o link da bio que mostra todos os posts e tem lá um link que chama Beacons, que é o nome do link. Você clica lá, aí aparece para você pôr seu nome, seu e-mail e seu arroba. Certo, gente? Muito obrigada. Nos vemos aí semana que vem. Não me abandonem semana que vem, hein? Não me abandonem. Beijo pra vocês e até boa noite.